que é a morte para você? Para mim, a morte é uma desgraça. A palavra é forte, a palavra é pesada, mas é exatamente isso. E eu quero dizer por quê. Primeiro, nunca foi propósito de Deus a morte para a gente. Deus não nos fez com esse propósito. Deus, ele nos fez para sermos eternos. Por isso que nós temos fome e sede da eternidade. A fome e sede da eternidade está no nosso coração. Quando Pedro estava com Jesus e Jesus questionou os discípulos, falou: vocês não vão embora não? Depois que Jesus tinha feito um discurso bem rígido assim, que eles não se agradaram, muitos abandonaram Jesus. E Jesus olhou para Pedro, para aqueles discípulos que restaram e perguntou: e vocês não vão embora? E Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Sabe o que Pedro estava dizendo? O discurso não me agradou. Essas palavras que você acabou de falar e me machucaram. Não era aquilo que eu estava esperando. Só que eu entendo que você tem palavras que saciam a minha fome de eternidade. Aí você começa a entender que você, independente da sua religião, independente da sua classe, independente da vida que você tem levado, existe uma fome e uma sede de eternidade dentro de você. Essa fome e sede de eternidade foi o próprio Deus que colocou quando Ele nos criou imagem e semelhança dele. Por isso que nós nunca nos acostumamos com a morte, nunca nos adaptamos com a morte. Você não vai olhar uma pessoa, por mais nova ou por mais velha, dentro de um caixão e falar: não, eu entendo, não, tudo bem. Nunca está tudo bem. Sempre há luto, sempre há tristeza, sempre há desespero, sempre há lágrimas, porque nós não vamos entender, nem vamos nos conformar. Nós suportamos viver sem aquela pessoa, mas lá dentro nunca nos conformamos de perder aqueles que nós amamos. Agora morreu uma pessoa muito famosa, a cantora, com 26 anos, uma pena, gerou comoção nacional, porque nós não suportamos a morte. Uma pessoa que tem a vida toda pela frente, mas quando morre uma pessoa com 90 anos, a nossa avó ainda se dói, sempre vai doer, sempre vai incomodar, porque fere a nossa fome e a nossa sede de eternidade. A morte é uma desgraça porque ela não respeita ninguém. Ela não respeita os seus sonhos, ela não respeita os seus propósitos. Ah, eu tenho tanto sonho para 2022, eu tenho tanto sonho para fazer daqui a 5 anos. Se a morte chegar, ela interrompe todos os teus sonhos. Ela interrompe todos os teus propósitos. Ela é a nossa pior e maior inimiga até então. Pior e maior inimiga até então. A morte é uma desgraça, sim, com todas as letras, com letras bem maiúsculas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Jesus Cristo é o único que tem poder e autoridade para saciar a nossa fome e a nossa sede de eternidade. E ele diz na sua palavra que ele ressuscitou primeiro. E nós vamos ressuscitar se também cremos nele. Então a morte, ela será a última inimiga a ser vencida por Cristo. E isso que nos dá esperança. Ele diz que naquele grande dia não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais desespero, porque a morte foi tragada pela vitória. Essa é a nossa esperança. É difícil conviver com a morte nesse tempo. É difícil perder aquele que nós amamos. É difícil perder pessoas tão próximas. É difícil uma pessoa estar aqui presente e em uma fração de segundo aquela pessoa só vira saudade, só vira lembrança, só viram fotos, vídeos. É complicado. Como eu disse, nunca vamos nos acostumar com isso. Mas se nós olharmos só para esse cenário de morte, esse cenário de luto, esse cenário que não tem outro jeito a não ser a morte para todos nós vamos viver com a visão sempre cabisbaixa. Paulo disse: se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que nós temos que olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Porque, irmãos, o salário do pecado é a morte. Todos os pecados foram destituídos da glória de Deus. Mas o único que não pecou foi Jesus Cristo. Por isso que ele se entregou. E por ele ter nunca pecado e se entregado por nós, ele nos comprou de volta. Hoje nós temos o direito de vida eterna. Hoje nós temos o direito que mesmo que nós durmamos aqui, fechamos os nossos olhos por alguns instantes, naquele grande dia vamos ressuscitar com Cristo. E vamos nos encontrar nos ares com Ele e viver eternamente. A fome e a sede da eternidade será totalmente saciada. É difícil viver com a morte aqui. É difícil viver com as más notícias aqui. É difícil conviver com o luto. É difícil viver com essas coisas aqui. Machuca, entristece, aflige a nossa alma. Mas a nossa esperança está em Cristo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia.
e aquele que promete que o mesmo Espírito que ressuscitou em Jesus Cristo habita em nós e vai vivificar o nosso corpo mortal. A morte será derrotada. A morte não é o ponto final para nós. Não existe um ponto final. Porque Deus, o nosso Deus, nos fez para ser eterno. Difícil conviver com ela. Mas se você não pensar na eternidade, isso vai se tornar muito mais difícil. Olhe para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu o diabo. E naquele grande dia não haverá mais dor, tristeza, nem pranto, nem luto, mas celebração, porque Ele vive e reina para todos sempre. Para mim a morte é uma desgraça, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Esse vídeo fez sentido para você? Esse vídeo de alguma forma edificou sua fé, alegrou seu coração, fortaleceu você por alguns instantes que você acompanhou aqui? Se fez sentido para você, eu não vou nem pedir para você compartilhar com seus amigos. Eu vou pedir o seguinte: você vai pegar aqui o link desse vídeo, vai colocar no seu status e vai escrever assim: para mim a morte é isso. Faça isso. Se 2 ou 3 pessoas fizer isso, já vai ser o suficiente. Você vai estar evangelizando, vai estar propagando essa esperança, que não é uma esperança passageira, não é uma esperança terrestre, mas é uma esperança eterna. Então vamos lá, coloca no seu status e diz assim: para mim a morte é isso. Tenho certeza que cada amigo seu que assistir vai ser edificado, fortalecido, porque a palavra de Deus ela é vida e traz vida e paz ao nosso coração. Deus abençoe. Esse é mais um vídeo do nosso canal aqui. Meu nome é Pedro e esse é o canal Vida Abundante. Se inscreva no canal e fique acompanhando todos os nossos outros vídeos que nós vamos colocar aqui sempre para edificar sua vida, sua fé e abençoar você e sua família. Deus abençoe. Vida abundante para você.